Bem, pessoal, já está gravando. Vamos hoje para a nossa aula de número 9 da nossa disciplina, que corresponde à aula 2 da unidade 2 da disciplina, tá certo? Então, nessa aula de hoje, a gente vai continuar falando ainda sobre o assunto de termodinâmica das misturas, e vamos falar especificamente sobre as soluções ideais e a lei de Raoult, que é a lei que descreve essas soluções. Bem, pessoal, são dois tópicos específicos, né? Já falei para vocês, solução ideal e a lei de Raoult. E antes de iniciarmos a falar sobre soluções ideais, vamos falar um pouco sobre a terminologia, né? Ou seja, os termos específicos são utilizados no estudo das soluções. Vamos lá, pessoal. Nas soluções, a gente sabe que a gente sai daquela condição de substância pura para misturas, né? Uma mistura de duas ou mais substâncias. Na maioria das vezes, a gente vai considerar substâncias binárias, ou seja, compostas por dois componentes, devido ao tratamento ser mais fácil, o entendimento. Então, pessoal, quando a gente vê alguma grandeza termodinâmica escrita junto ao sobrescrito asterisco, significa que essa grandeza é pertinente a uma substância pura. Por exemplo, quando nós tivermos Mi A asterisco, nós vamos ter o quê? O potencial químico da substância A pura. E no caso de a gente ter Mi A asterisco junto com L, continua sendo o potencial químico de A, da substância pura A, contudo, a gente vai utilizar essa terminologia quando for necessário enfatizar que A é uma substância no estado líquido. Daí, pessoal, considerando que PA asterisco, que é a pressão de vapor de um líquido puro A, o potencial químico de A no vapor, ou seja, esse líquido é uma substância volátil, considerando que o seu vapor considera como gás ideal, a gente vai utilizar aquela equação que nós já conhecemos. No caso, o potencial químico de A na fase vapor vai ser igual ao quê? O potencial químico padrão do gás mais RT ln de PA asterisco, tá certo? Onde PA asterisco é a pressão de vapor de um líquido de um líquido puro A, tá certo? Nessa equação, pessoal, é importante nós falarmos que, na verdade, aqui na equação, a gente utilizou uma simplificação, tá certo? Nós sabemos que a equação ela é escrita em função de uma razão de pressão, que é o quê? Que é a pressão de vapor do líquido puro A, a razão entre a pressão de vapor do líquido puro A pela a pressão padrão. Só que nós sabemos que a pressão padrão é de 1 bar, tá certo? Então, na equação, onde tem essa relação, a gente substituiu somente por PA asterisco, tá certo? Que é essa expressão que está aqui. Beleza? Aí, supondo que a gente tenha no recipiente, tá certo? Uma mistura líquida vapor da substância A, no equilíbrio, tá certo? O potencial químico de A na fase líquida é igual ao potencial químico de A na fase vapor, tá certo? Então, aqui, essa expressão também vai ser igual ao potencial químico de A na fase líquida. Agora, nós vamos supor que dentro desse recipiente a gente tenha uma outra substância, como, por exemplo, um soluto B, tá certo? Esse soluto B, ele também é volátil, tá certo?
Então, ele sendo volátil, ele vai estar presente o quê? Na fase líquida, tá certo? Aqui na solução, como também na fase gasosa, tá certo? Então, a gente vai chamar de BR, tá certo? Sem um asterisco, que vai representar quem? Vai representar o potencial químico de A na solução, tá certo? Então, sem um asterisco significa somente que é o potencial químico de A na solução, na mistura. E PA vai ser quem? Vai ser a pressão de vapor na solução, tá certo? Então, sabendo disso, e sabendo que a substância, que a gente tem um equilíbrio aqui líquido-vapor, no equilíbrio, o potencial químico de ar na fase gás, tá certo, pessoal? Ele vai continuar sendo igual ao potencial químico de ar na fase condensada, na fase líquida, tá certo? Independente de ter a presença do soluto ou não, tá certo? Então, a mesma condição de equilíbrio que nós temos para a condição de ar puro, a gente também tem para o ar em uma solução. Então, neste caso, pessoal, no equilíbrio entre o vapor, tá certo, e o solvente, ou seja, o vapor e a solução líquida, o potencial químico de ar na fase gasosa, ele pode ser dado também pela mesma relação que é dado pelo gás ideal, certo? Que vai ser o quê? MiA0, que é o potencial químico padrão do gás, mais RT-LN de PA, que é a pressão de vapor, tá certo? De ar na solução. Mais uma vez lembrando, pessoal, esse potencial aqui do gás, ele é idêntico ao potencial químico de ar na fase líquida, tá certo? E aqui nessa equação, lembrando que PA, na verdade, é uma relação, tá certo, entre a pressão de vapor de ar sobre a pressão padrão. No caso, é um bar, e a gente escreve somente como sendo PA para simplificar a equação. Então, a gente vai combinar as equações 1 e 2 para eliminar o potencial químico padrão do gás, e dessa forma obter o potencial químico potencial químico de ar em função da composição do sistema. Então, como é que a gente vai fazer isso? Da equação 1, a gente vai resolver ela, tá certo? Para o quê? Para isolar o potencial químico padrão do gás. Aqui, MiA0 é o potencial químico padrão de ar do gás. Então, a gente vai substituir esse termo na equação 2, tá certo? Onde tiver MiA0, a gente vai substituir por essa expressão, que é essa expressão aqui. E vamos agrupar os termos semelhantes, tá certo? Aqui, por exemplo, a gente tem Ln de PA, asterisco, e Ln de PA, tá certo? Colocando em evidência, pessoal, a gente vai chegar nesta expressão. E o potencial químico de A é igual ao potencial químico de A de A puro, mais RT Ln de PA sobre PA asterisco, tá certo? E agora, a gente precisa, então, encontrar uma relação que correlacione as pressões de vapor em função da composição do líquido. Aí, para isso, a gente vai utilizar uma informação adicional, certo? Que é com base numa observação experimental que a gente vai conhecer como sendo a lei de Raul. Então, pessoal, o que seria a lei de Raul? A lei de Raul diz o seguinte: diz que para soluções de líquidos quimicamente similares, a pressão de vapor parcial que cada componente
exerce em uma solução é diretamente proporcional à pressão de vapor que ele tem quando está sozinho, ou seja, igual à sua pressão de vapor quando é uma substância pura. Tá certo? E nesse caso, a gente tem uma relação de proporcionalidade e a constante de proporcionalidade nada mais é do que a fração molar do componente. Então, baseado neste enunciado, a gente pode definir matematicamente a lei de Raul da seguinte forma: PJ igual a XJ vezes PJ asterisco, tá certo? O que diz o seguinte, que a pressão de vapor do componente J na solução é igual à sua fração molar na solução multiplicado pela sua pressão de vapor desse componente J puro. Essa aqui é conhecida como sendo a lei de Raul e é aplicada quando a solução tem comportamento ideal. Dessa forma, quando os componentes de uma solução apresentam esse comportamento, ou seja, esse comportamento linear em toda a faixa de composição, nós dizemos que a solução tem um comportamento ideal. Daí, pessoal, sabendo que da lei de Raul a pressão parcial de ar, na verdade, a pressão de vapor de ar na solução, tá certo? É igual à sua fração molar multiplicado pela sua pressão de vapor desse componente quando está sozinho, ou seja, quando está puro, tá certo? A relação PA sobre PA asterisco nada mais é do que sua fração molar, tá certo? Então, sabendo disso, nós substituímos nessa equação aqui e obtemos o quê? O potencial de A na solução, tá certo? Em função de quem? Da sua composição. Daí, pessoal, é importante enfatizar que para a gente aplicar a lei de Raul na equação do potencial, a gente fez as seguintes hipóteses: que a fase vapor ela é considerada ideal. Daí a gente vai lembrar lá de Fisicoquímica 1, tá certo? Que uma fase vapor ela é considerada ideal em condições de baixas pressões, tá certo? Que nesse caso aqui, as interações intermoleculares, né, vão ser insignificantes e o volume das moléculas de gás é muito menor do que o volume do recipiente que eu contém, certo? E aí, a outra hipótese é que a solução líquida é uma solução ideal. Então, o que seria uma solução ideal? Uma solução ideal é quando as espécies químicas que compõem o sistema, elas são semelhantes e de mesma natureza química. Por exemplo, a solução de tolueno mais benzeno é uma solução ideal, tá certo? Se vocês observarem bem a molécula do tolueno, que no caso é o metil benzeno, é muito similar do benzeno, tá certo? No caso, vai diferir somente a do benzeno devido aqui ao radical, que é o grupo metil, tá certo? Isso aqui é a molécula do tolueno. Enquanto a do benzeno, nós já sabemos, né? É um anel aromático, né? De 6 carbonos. Então, uma mistura de tolueno com benzeno vai produzir uma solução ideal. Aí, para a gente verificar
que, de fato, essa solução tem um comportamento de solução ideal, a gente vai agora observar os seus diagramas de pressão em função da composição. Por exemplo, aqui, pessoal. Aqui nós temos as pressões parciais de vapor e a pressão total para o sistema constituído por tolueno mais benzeno. Então, vamos lá, pessoal. Aqui no eixo Y, nós temos aqui a pressão do sistema, onde essa pressão ou é a pressão parcial do tolueno, ou a pressão parcial do benzeno, ou a pressão total, que é a soma das duas pressões parciais. Ok? E aqui no eixo X, nós temos a fração molar do benzeno, vou chamar aqui de XB. Ok? Então é o seguinte, pessoal. À medida que a fração molar de benzeno vai aumentando, tá certo? A sua pressão parcial também vai aumentando. E essas linhas contínuas aqui é a lei de Raoult, tá certo? Que é aquela equação lá que a gente viu, que diz o seguinte, que a pressão parcial do benzeno vai ser igual ao quê? A sua fração molar multiplicado por sua pressão de vapor quando o benzeno está sozinho, ou seja, do benzeno puro na temperatura do experimento, no caso, 20 graus Celsius. Aí aqui, pessoal, no extremo aqui direito, tá certo? A fração molar aqui do benzeno é igual a 1, tá certo? Como nós sabemos que o somatório das frações molares é igual a 1, então se a fração molar do benzeno aqui é igual a 1, portanto, a fração molar do tolueno é igual a 0, tá certo? Então, aqui no extremo direito, nesse ponto aqui, nós vamos ter a pressão de vapor, tá certo? Do benzeno puro. Tá certo? Observe, pessoal, que em todo intervalo aqui, ó, os pontos experimentais do benzeno, tá certo? Que são o quê? Que são essas bolinhas vazadas, tá certo? Aqui, ó, do benzeno, ó, estão sobre a reta, tá certo? Que representa a lei de Raoult. Ou seja, isso significa o quê? Que o benzeno, nesta solução, exibe o comportamento ideal. Agora, em relação ao tolueno, pessoal, a gente observa o mesmo comportamento. Ó. Aqui, ó, os pontos experimentais, ó, eles também estão sobre a reta, que é a linha contínua, que representa a lei de Raoult. Tá certo? E nesse caso aqui, pessoal, no extremo esquerdo aqui, a fração molar do benzeno aqui é nula, tá certo? Então, nesse ponto aqui, o que significa? Que a fração molar do tolueno é igual a 1, ou seja, nós vamos ter somente tolueno puro, e nesse caso aqui, esse ponto, pessoal, representa quem? Representa a pressão de vapor do tolueno puro na temperatura do experimento, que é 20 graus Celsius. E aqui nessa curva total, nada mais é do que, pessoal, que nós já sabemos que a pressão total é igual ao somatório das pressões parciais das substâncias presentes no sistema. Então, a pressão total vai ser igual à pressão parcial de benzeno mais a pressão parcial do tolueno, tá certo? Então, na verdade, pessoal, esse ponto aqui, ó, que eu estou passando aqui o mouse em cima, nada mais é do que a soma da pressão parcial
do tolueno mais a pressão parcial do benzeno, que vai gerar esse ponto experimental aqui. Ok? E assim você vai fazer sucessivamente para todos os pontos. Ok? Aqui, pessoal, aqui a gente tem um outro diagrama de pressão parcial e pressão, na verdade, só pressão parcial em função da composição de uma das substâncias do sistema, tá certo? No caso aqui, a gente tem uma solução binária, que é composta por acetona e cloroforme, tá certo? Nesse caso aqui, pessoal, as linhas aqui pontilhadas representam a lei de Raul, tá certo? Enquanto os pontos vazados aqui, em vermelho ou em azul, representam os dados experimentais, tá certo? Da mesma forma que nós fizemos lá o tolueno e o benzeno, aqui a pressão parcial está em função da fração molar do cloroforme, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, aqui, quando a fração molar do cloroformo for igual a 1, nós vamos ter que a fração molar da acetona vai ser igual a 0. E nesse ponto aqui, pessoal, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a pressão de vapor do cloroformo puro, tá certo? Na temperatura do experimento, que no caso é 35 graus Celsius. No outro extremo, pessoal, aqui quando a fração molar do cloroformo for igual a 0, aqui a fração molar da acetona vai ser igual a 1. Ok? Então, aqui nós vamos ter o quê? Aqui nós vamos ter a pressão de vapor da acetona pura na temperatura do experimento. O que nós observamos é o seguinte, que os dados experimentais, eles estão abaixo da, da pressão de vapor prevista pela lei de Raul, tá certo? Tanto para a acetona, como também para o cloroformo. Isso indica que para esse sistema há desvios negativos em relação à lei de Raul, pois as pressões parciais dos componentes são menores do que aquelas previstas pela lei de Raul. Contudo, pessoal, a gente sabe que a lei de Raul ela supõe que um comportamento ideal. E para ter esse comportamento ideal, ela é só válida em determinados limites, tá certo? Então, a gente pode dizer que a lei de Raul é uma lei limite e ela é somente obedecida em casos extremos, ou seja, quando a fração molar do solvente, que é a substância presente em maior concentração, é próxima a 1. Você vale bem aqui, por exemplo, ó, quando a fração molar do cloroformo tende a 1, tá certo? A curva experimental, pessoal, ela fica bastante próxima da curva prevista pela lei de Raul, tá certo? Então, nessas condições aqui, a lei de Raul ela pode ser aplicada, independente das substâncias serem similares ou não. Aqui, por exemplo, a gente tem uma solução de líquidos que são quimicamente diferentes, que no caso que é a acetona e o disulfeto de carbono. E aqui a gente observa grandes desvios do comportamento experimental em relação à lei de Raul. Ó, notem bem, pessoal, aqui essa linha pontilhada é o comportamento esperado pela lei de Raul. Tá certo? Observe ó, que a curva experimental aqui ó, está bastante acima da lei de Raul. Tá certo? Isso ocorre tanto para o disulfeto de carbono,
tá certo? Como também para a acetona, tá certo? Mais uma vez, pessoal, aqui nesse extremo direito aqui, nós temos disulfeto de carbono puro. Então, nesse caso aqui, a fração molar da acetona é nula, tá certo? Então, aqui nós temos a pressão de vapor do disulfeto puro na temperatura do experimento, que é 35 graus Celsius. E aqui no outro extremo, nós temos somente acetona. Então, sua fração molar aqui é igual a 1. E aqui nós temos a pressão de vapor da acetona pura na temperatura do experimento. Tá certo? Aí, note, pessoal, que as curvas experimentais, tá certo, estão acima da curva da lei de Raoult. Então, nesse caso, nós vamos ter desvios positivos, já que as pressões parciais dos componentes, pressão de vapor dos componentes, são maiores que as previstas pela lei de Raoult. Contudo, se nós analisarmos nos extremos, ou seja, quando a fração molar do solvente, no caso aqui, a substância em maior quantidade, por exemplo, aqui do disulfeto, for próximo a 1, tá certo? A lei de Raoult, ela se aproxima da curva experimental, ou seja, nesta condição aqui, a lei de Raoult pode ser aplicada. Bem, pessoal, era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre termodinâmica das misturas e a gente vai continuar também falando sobre soluções ideais. Mas vamos falar sobre soluções diluídas ideais e sobre a equação empírica que descreve essas soluções, que é a lei de Henry. Então, pessoal, vou manter aqui as modificações. Todo esse material aqui, como a aula e também os slides, eu vou colocar no sistema. Vou salvar aqui. E vou parar aqui a gravação para o vídeo não ficar muito longo.